Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Vamos iniciar o nosso satsang. Mais uma vez aqui, estamos juntos. Vou pedir para todos fecharem os fones. Estou tentando fechar aqui. E aí, no momento, né, que a gente abre os microfones para quem quiser colocar alguma coisa, alguma questão, fazer algum comentário. Aí é só fazer um sinal que a gente abre o microfone. Então, ele mesmo abre o seu próprio microfone, ok? Então, vamos fazer um silêncio inicial para a gente se conectar com a presença que todos nós somos, com a paz interior, para que a verdade, Sat, emerja e nos ilumine a todos, esclareça as nossas dúvidas, as nossas questões. Hoje nós colocamos no grupo, né, quais seriam as questões que vocês gostariam que a gente investigasse juntos, né? E surgiu a questão dos relacionamentos, né? Que realmente são as questões que, vamos dizer, que pegam, né? Mas todos os relacionamentos, eles espelham a nossa realidade. Né? Tudo aquilo que a gente deposita no outro como expectativa, né? As nossas projeções, os nossos anseios, as nossas carências, as nossas culpas, né? Tudo isso que a gente projeta no outro vem de dentro de nós mesmos. Então, o relacionamento não é só com o outro, porque o outro não existe, na verdade, o outro somos nós mesmos. O outro é uma extensão do nosso ser, do ser uno. Então, tudo aquilo que o outro instiga em nós, né, tudo que ele faz emergir, todos os sentimentos, emoções, são questões para que a gente se observe um pouco mais, para que a gente se conheça mais, para que a gente se desidentifique daquilo que nós não somos, para que a gente foque na presença e abra mão desses anseios, dessas projeções que a gente costuma fazer, né? A gente idealiza o outro. E no idealizar, a gente se decepciona, porque cada um é um, né? Não tem como nós construirmos o outro. Todos esses anseios, todas essas projeções geram expectativa, decepção, geram karma, sofrimento, para nós e para o outro. Então, como relacionar, né? Que é a questão que eu acho que todo mundo se pergunta, né? Como a gente deve agir ou não agir em relação ao outro.
é justamente nos observando, vendo o que que aquilo ali está nos trazendo de aprendizado e nos colocarmos abertos. Sempre que é alguma questão, surgir algum sentimento, vamos nos observar para sentir de onde vem aquele sentimento, qual é a raiz, mas lembrando sempre que nós somos a presença, que tudo isso que emana, na verdade, são essas questões, projeções, idealizações, os condicionamentos que nos foram impostos, né? E que nós também construímos. E que acabaram fazendo parte da nossa experiência, daquilo que nós acreditamos ser real e que na verdade não é. Na verdade é ilusão. Porque a única realidade é a consciência, aquilo que nós verdadeiramente somos. Cada um, é um universo em si, cada um tem as suas questões. Então, sempre que a gente projeta no outro, acaba gerando culpa no outro, o outro se sente incompatível com as nossas expectativas. Então, às vezes, ele vai se sentir inferior, vai se sentir menosprezado. Muitas coisas podem surgir desses relacionamentos doentios, né? Porque, na verdade, são relacionamentos baseados no medo, na carência, medo de ficar só, né? Muito medo de ficar só, medo de estar sozinho. Não, ninguém quer ficar, abrir mão de um companheiro, não quer abrir mão do filho, não quer abrir mão do pai nem da mãe. Né? São relacionamentos que, em vez de nos ajudarem a crescer, acaba criando elos doentios mesmo, de pura carência, de pura expectativa. Ah, mas a minha mãe não me trata bem, tenho dificuldade com meu pai, dificuldade com meu filho. Sim, porque cada um quer que prevaleça a sua ideia, a sua crença do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é, como que o outro deve ser, como que eu sou, né? Sou assim, sou assado, e é assim que está certo. Então, você deve seguir esse padrão aqui que eu determinei para mim e que eu estou determinando para você. Tudo ilusão. Criações de personagens, não só do meu personagem, mas o personagem do outro. Eu crio uma peça na minha cabeça e essa peça deve acontecer daquela forma que eu imagino que deve ter. Existe até aquele diálogo, né? A pessoa já cria um diálogo na mente do que ela vai falar e do que o outro vai responder. Ela já determina como que o outro vai agir. Esquece que o outro é o outro, nesse sentido de individualidade. Até que, nesse processo de
autoconhecimento, de reconhecer-se, nós vamos percebendo que isso tudo realmente é uma ilusão. Vamos abrindo mão desses personagens, vamos nos tornando livres desses conceitos, desses condicionamentos. A carência vai acabando, a culpa vai acabando, se dissolvendo. E com isso a gente também libera o outro. Não espera mais nada do outro. Dá liberdade para ele ser o que ele quiser ser, do que ele acredita ser. Cada um é livre para ser o que quiser. Vai terminando o apego, o medo de se estar sozinho. Esse medo de ser um ser separado. E, na verdade, nós não somos. Nós somos o todo. Somos todos os outros. E quando nós nos sentimos unos com essa totalidade, o medo se dissolve, porque ele não tem mais sentido. Se percebe que não existe um eu separado. Somos unos a todos os outros. Somos uma unidade, uma só consciência. Estar pleno de si é estar pleno com o todo. Chega ao entendimento e a compaixão, quando é o amor verdadeiro que emerge, que emana. E esse amor verdadeiro, ele não cobra, ele não espera nada em troca, ele não espera receptividade, ele simplesmente ama. O verdadeiro relacionamento é esse, de pura liberdade, de que o outro é livre para ser o que quiser. Nós amamos o outro da forma que ele é. Nós compreendemos que o ego do outro é tão ilusório quanto o nosso próprio ego. Então, nós passamos a amar a essência do outro, porque somos nós mesmos. Essa essência pura. Então, o verdadeiro relacionamento é pura paz, é leveza, é desprendimento, total desprendimento e confiança. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Pode colocar ou no chat ou então abrir o microfone. Se quiser fazer alguma colocação.
Quando acontece o reconhecimento de quem se é, de que se é plenitude, de que não se precisa de mais nada, nesse sentido de estar pleno, porque você é o próprio amor, você ama, você compreende, se compadece, vive a vida de forma leve e grata, compreendendo que as pessoas são como são e que a vida é como é, que não existe luta, que é a luta que nós criamos. Aí todo esse medo cessa, a paz emerge, a liberdade acontece, porque ela já existe. E aí todos os relacionamentos, mesmo que às vezes não exista um entendimento por uma das partes, aquele que já tem um entendimento não vai cobrar, não vai julgar, não vai esperar nada em troca, vai deixar o outro livre para ser o que quiser. Isso não quer dizer que a gente precisa, tenha que conviver com o ego daquelas pessoas, né? Porque às vezes você aprendendo, você não precisa mais conviver. Mas o seu coração vai saber. Ele vai estar resolvido. Então, se ele se afastar do relacionamento, ele vai se afastar consciente do que aquilo representa. Porque quando se afasta sem ter resolvido, sem estar desprendido, desapegado, o universo vai dar um jeito de colocar a mesma situação, a mesma pessoa com as mesmas características para você prestar atenção. Enquanto não se resolve, a liberdade não acontece. É preciso haver uma compreensão plena do que aquilo ali simboliza. Senão, volta e meia, a gente vai estar novamente de frente com a mesma situação. Se não for com a mesma pessoa, com uma pessoa com as mesmas características. Porque, na verdade, aquele acontecimento, aquela pessoa está apontando algo dentro de nós mesmos. A gente não precisa amar o ego de ninguém. A gente só tem que compreender que o ego é ilusão e que o outro, na sua essência, é a presença, é consciência, que ele está no seu processo de reconhecimento, de entendimento. Se a gente deve apontar, escuta seu coração. Se o seu coração disser, né, que você deve apontar alguma coisa para aquela pessoa, aponte, mas sem cobrar, sem expectativa de que ela vai entender, de que ela vai mudar.
Apenas a ponte, por amor. Simplesmente. Porque se você vê que alguém vai cair no buraco, você vai avisar. Mas a pessoa que vai escolher se vai cair ou não. Talvez ela precise cair no buraco também, para poder experimentar o que é cair no buraco. Mas a sua parte você fez, mas sem cobrança e sem expectativa. Com total desprendimento. Muitas pessoas falam, né, a questão do desapego, como se desapego fosse simplesmente abandonar os relacionamentos, abandonar pessoas, situações. Não, desapego é abrir mão do ego, das suas crenças. Você pode estar cercado de pessoas e ser uma pessoa livre. Você pode estar dentro de uma prisão e ser livre. E a consciência é livre na sua essência, na sua real natureza. A prisão é o ego, são as crenças, é a mente. São os padrões, os condicionamentos que a mente está exposta e que ela acredita serem reais. Isso é que é prisão. Não são os relacionamentos em si. Não são as circunstâncias que são prisões. É a mente da pessoa que é uma prisão, quando ela acredita nesses padrões. É à medida que ela vai se reconhecendo como presença, que ela vai abandonando isso. Quanto mais ela foca na presença, na consciência que ela é, mais livre ela vai ficando. Mais livre. E aqueles que estão próximos também, ela vai deixando que aquela pessoa seja o que ela quiser ser. Não vai mais se importar com o comportamento daquela pessoa, com o que aquela pessoa pensa ou deixa de pensar, se ela aprendeu ou não, quando que ela vai aprender. Ela vai simplesmente amar e se compadecer daquela pessoa, ajudando da forma que o coração aponta para ela. Tá tudo certo. Não vamos nos cobrar também e nem cobrar do outro. Porque enquanto a pessoa é prisioneira, ela imagina uma luta, né? Ela está sempre em luta com ela e com o outro. Porque ela quer provar para si mesma que ela está certa.
e quer provar para o outro que também é da forma que ele acredita que está certo. E aí vira aquela luta, uma luta sem fim, um sofrimento terrível. Até que ela entende isso que eu disse, né? Que cada um é um, que cada um está num processo e que não tem necessidade de luta nenhuma. Cada um vai viver a sua própria experiência e aprender por si mesmo. Apesar dos apontamentos que a gente recebe da vida, das outras pessoas, dos mestres, nós vamos resolver conosco mesmo. Cada um vai resolver consigo mesmo. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Então, que cada um cuide do seu processo interno de reconhecimento de si, de libertação, e deixe o outro livre para ser. E isso vai acontecendo naturalmente, à medida que as pessoas vão se autoconhecendo, né, se reconhecendo. Elas vão encontrando essa paz que já existe dentro delas, né, que são elas. No nosso interior nós somos paz, nós somos silêncio. Então, à medida que nós vamos nos redescobrindo, despertando para a realidade de quem nós somos, esse desprendimento vai acontecendo. Esse deixar ir, deixar ser, deixar a pessoa ir e vir, não prender, confiar, né? Confiar no processo divino de cada um. Entender que tudo faz parte, que tudo acontece no momento certo, vamos pôr entre aspas esse certo, no momento oportuno, no momento que é. Que existe esse processo de amadurecimento também, vamos chamar de amadurecimento, de entendimento, porque ninguém vai despertar assim no vapt-vupt. A gente internamente, a gente já é perfeito, já é pleno, mas nós criamos esses personagens, né? E enquanto esses personagens estão aí, vivinhos da Silva, né? Eles estão turvando a nossa consciência plena e pura. E ela só vai estar totalmente livre quando a gente se desapegar desses personagens. A Maria está falando que o som está falhando, sai todo picotado. Será que é o meu? Todo mundo está me ouvindo? Ou só a Maria que não? O Celso falou que está me ouvindo. O Ricardo também falou que está bom. A Débora falou que está bom.
Então, Maria, confere o seu aí, por favor, suas configurações. Deve ser aí a sua configuração, a sua internet, talvez, que não está muito boa. Alguém quer fazer alguma colocação, gente? Alguma complementação? Quer compartilhar alguma experiência, alguma coisa? Até que a mente se desvencilhe, né, de todas as crenças, é um processo, às vezes, meio dolorido, né? E é costume culpar o outro, né? O outro é que é culpado das suas dores, das suas carências, porque o outro não está te suprindo, né? Naquilo que você espera dele. Então, é complicado, as relações ficam complicadas por causa disso, dessas questões. Então, a solução é a libertação, é o reconhecimento de que se é presença, de que se é pleno. Não existe necessidade do outro te suprir de nada. Que você já é pleno em si mesmo, já é feliz. A infelicidade é um engano, a infelicidade. Porque ela é baseada nesses medos, nessas carências, na expectativa de realizar alguma coisa, de conquistar alguém, de estar bem com alguém, de alguém te fazer feliz. E no seu interior você já é pleno, já é feliz. Quando encontrar alguém, quando você está pleno, já é consciente de si, vai surgir alguém que realmente vai estar no mesmo nível de entendimento. E aí esse relacionamento não vai ser de completar, mas de complementar. Então vão ser dois seres inteiros, plenos, conscientes, que vão ter uma convivência harmoniosa e livre, sem cobrança, sem expectativa, e de inteira confiança. Não confiança, essa confiança egóica de que o outro não vai te trair. Não é isso que eu estou dizendo, não. É confiança em que aquele ser é o ser. É consciência livre para ser o que ele acredita ser, seu coração dele. Ele vivenciar o Dharma em plenitude, confiança no universo, de que tudo acontece e segue como deve seguir. Pode falar, Celso. Fala mais perto do microfone, por favor. Com essas práticas que a gente entende ser de ser sol, viver na solitude, 9 entre 10 vezes a gente é considerado anormal hoje, nos meus círculos. Então, agora há
você disse que a gente encontrar alguém, uma pessoa, né, que a gente possa ter um entendimento que não precisa nem de palavras, às vezes. Sim. Né? É muito raro. Uhum. Raríssimo. É Se eu raro. contar nas pontas dos meus dedos, você deve estar preenchendo o número 5. Certo. Entendeu? Entendi. E isso traz bastante desarmonia nas relações, né, que a gente possa ter nos laços familiares, de amizade, de trabalho, até dos vizinhos, enfim. É bastante difícil isso. Não tanto mais, né? Quer dizer, eu coloquei aqui, para mim não há muita dificuldade mais nisso. Já está assim, bastante desenvolvido, eu acho, né? Dentro do meu critério de avaliação, né? Também que não tem que avaliar nada. Né? Mas a gente colocar alguma coisa para saber onde é que a gente está andando, como é que a gente está procedendo, como está acontecendo. Né? Certo. E cada vez menos se conversa. É o que você disse, que eu já faço já há algum tempo, é o silêncio e aceitar o que pode, o que, não, que você não aceita assim, de prontidão. Né? Toma um gole d'água e não fala nada, né? Enche água, né? E vai tocando, mas bastante são como as marés, não é? Como as marés. Sim. Só quando a lua plena vem em cima, cheia, é que a maré se acalma. Né? Certo. E, infelizmente, as nossas marés é uma vida, não 28 dias, né? Como É. aqui no nosso sistema. Né? Então, era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Obrigada a você. É isso que você disse, Celso, tudo bem, tá certo. Mas vai chegando um momento em que isso não vai incomodar mais. Porque você vai se tornando tão pleno de si, do todo, da unidade, que se o outro não te entende, ou se o outro não, né, não pensa com você, não sei, não tem mais nenhuma porém mais, entendeu? Não tem mais porém. Né? Não te incomoda mais, vamos dizer assim, não te incomoda o outro, o comportamento do outro, o pensar do outro, o julgamento do outro, não importa mais. Você importa com o outro apenas na questão de se o outro está bem ou não. É o que importa. É você ama. Então você quer que o outro. Quer não, né? Você ama e se compadece, né? E o seu desejo interno, né? Vamos dizer assim, o básico é amar e querer que aquele ali também esteja bem, feliz e liberto. Agora também não tem mais ansiedade de que ele se liberte logo, de que ele te entenda logo, de que, sabe, não tem mais nenhum porém, nenhuma expectativa, você apenas ama. Então não tem mais o incômodo, não tem mais incômodo. Não tem mais incômodo. Apenas, tem também uma questão de afinidade, talvez, né? Porque a gente vai se encontrando, né? O universo vai providenciando para que você se encontre com aqueles afins que vão estar cada vez mais te impulsionando a se reconhecer. Esse ir e vir de pessoas vai acontecendo. Não sei se você já observou isso. Existe o círculo familiar que está mais próximo, né? Que é aquele que a gente tem que ligar. O karma está ali bem vivo, né? Mas à medida que isso vai acontecendo, esse reconhecimento, até isso também vai acontecendo. Esse desprendimento externo vai acontecendo. Quando a gente se abre para o universo e a gente trabalha essa liberdade, acontece
internamente, né? A liberdade vai aflorando e a liberdade externa também vai acontecendo, sem que haja esforço. Você vai se desprendendo de alguma forma. E se você continua naquele círculo ali, porque é seu Dharma, talvez, né? Porque tudo é o coração que vai nos apontar. Se for o seu Dharma continuar naquele círculo ali, com aquelas pessoas, aquilo ali vai ser um prazer para você. Não vai ter mais sacrifício, nem incômodo, nem nada. Não vai ter mais nenhum tipo de atrito. Vai ser só um conviver livre de toda expectativa, livre de sentimentos de culpa ou de cobrança. Não vai ter mais nada disso. Sabe? Pode ser que essas pessoas que você disse aí, que são, né, as nossas, vamos dizer, chamar de almas gêmeas, né, de almas irmãs, elas sejam raras, nesse sentido aí de estarem completamente sintonizadas na mesma, no mesmo FM que a gente, né? Mas os outros também vão participar e não vão mais alterar a nossa harmonia interior. Não vai existir mais nenhum incômodo. Maria. Oi, quem é? Débora? Namastê. Namastê. Boa noite. Boa noite. Então, cheguei atrasada. Não sei se você chegou a falar alguma coisa sobre relacionamento com o filho, né? Mas eu até tive uma experiência linda agora com a Sara, que eu estava pronta 8 horas para a reunião, ela estava dormindo e ela acordou. Certo. E aí eu tive um processo com ela, assim, momentos que ela ficou muito nervosa. Minha filha tem 2 anos e meio, tá naquela fase, assim, né, mais de formação do cérebro, assim, e tal. Que aí ela tem umas reações que assim, como é que fala? Identifico, né, eu sinto, assim, que são muito primitivas, assim, e que mexe muito comigo lá dentro, assim, às vezes me dá muito descontrole, muita raiva, e eu não sei como agir nessas situações. Que eu vejo que é um inconsciente, assim, que eu não consigo nem racionalizar ele, sabe? Certo. E aí foi bonito agora, assim, meu processo, só compartilhando, que eu tive paciência até o fim, aí ela dormiu, eu resolvi desapegar se eu ia chegar na hora ou não. E foi muito bom, assim, mas nem sempre eu consigo. E aí eu queria saber se você tem alguma orientação nesse sentido, assim, para trazer harmonia para a relação, né? Porque, de certa forma, com adulto, né, vamos dizer assim, às vezes é mais fácil a gente estabelecer esse raciocínio, né, que você traz, assim, que eu tenho conseguido também, às vezes. Mas com a criança, para mim, eu fico às vezes perdida, assim, sabe? Não Certo. sei se eu tenho que dar limite ou se até onde que vai essa liberdade com a criança, por exemplo, né? Dela ser o que ela é. Aham. Entendi, Débora. Aqui nós estamos falando dos relacionamentos de uma forma geral, né? E Sim. serve também para as crianças isso, que é a confiança de entender que aquele ser ele já é pleno em si mesmo, né? Que a parte psicológica, né? A parte essa que é difícil de lidar às vezes, né? Ela então está sendo formada. Você como mãe, você pode apontar, mas sem exigir de uma forma que ela compreenda tudo que você está querendo passar para ela. Né? Aceitar o processo dela. Você vê mesmo que você disse que ela tem 2 anos e meio, né? Você
silencia o seu ser e não tenta passar para ela os condicionamentos que você foi exposto. Por isso que é importante a meditação, sabe, Débora? Igual eu falei para você outro dia. É importante a meditação porque o silenciar abre para que a gente escute o coração e o amor prevaleça. Você mesmo falou que teve paciência com ela, né? Então, é você aceitar o momento dela, né? Aceitar o crescimento dela, né? Como ser, né? Porque ela vai passar pela experiência assim como você passou. Então, você estando atenta a si mesmo, né? Ao seu próprio processo interno, você vai ter consciência do que aqueles condicionamentos que foram colocados para você, como isso te afetou ou te afeta ainda. E não passar para ela os condicionamentos que você deve ter enraizado aí, né? Todos nós, né? Os condicionamentos eles estão cristalizados, né? E a partir do momento que você vai se reconhecendo como presença, você vai abrindo mão desses condicionamentos, das expectativas, foi o que eu coloquei, né? Que aqui, que a gente, os relacionamentos geralmente é que a gente coloca expectativa em como aquela pessoa deve agir ou não, né? Como que aquela pessoa deve ser ou não, principalmente entre mãe e filha, né? A mãe se projeta no filho, a mãe e o pai se projetam no filho, querem que o filho seja e eles se realizem nos filhos. Acabam participando da criação do personagem do próprio filho, né? Na formação do ego. Porque o filho, para satisfazer, para ser aceito pelos pais, ele acaba se sujeitando aos condicionamentos dos pais. Por medo, por carência. Porque o pai começa a colocar a culpa no filho. Ah, você não estudou, então por isso que você foi assim, você está ficando assim, assado, né, e tal. Coloca culpa no menino, cobra da criança, não deixa a criança ser naturalmente quem ela é. É claro que você vai dar um direcionamento, mas não um aprisionamento. E isso você vai aprender a fazer quando você se silenciar de verdade e se abrir para a sua sabedoria interna, para a presença que você é. Que aí surja a confiança de acreditar que aquele ser tem a capacidade de ser naturalmente quem ele é, dele assumir o dharma dele. A sua influência não pode ser uma prisão, é isso que eu estou dizendo. É claro que você pode direcionar, mas sem aprisionar. É só amar, e o amor ele tem essas defrações, como a paciência, a compreensão, né? A confiança, a compaixão, o deixar livre ser, estimular a criança naquilo que você perceber que ela tem facilidade, no dom que ela tem. Porque o dom é onde a gente se realiza internamente. Não precisa ser um dom artístico, não. Pode ser qualquer tipo de dom. O dom é aquilo que a criança ou o ser, né, ama fazer, tem facilidade de fazer. Então, pode ser o dom de cozinhar, o dom de fazer rir. Qualquer tipo de dom. E a criança, ela começa a demonstrar o dom desde que ela é pequena. Então, uma mãe, um pai atento vai perceber que aquela criança gosta disso ou daquilo. Estimula, mesmo que para a sociedade aquilo ali não leve a ganhar dinheiro, né? Porque a sociedade está, né? O pai fica preocupado o filho render e ganhar dinheiro, conquistar uma posição, né? Então, não.
O Dharma é aquilo que a pessoa tem facilidade para fazer e ama fazer. A missão dela é ser aquilo, naturalmente. Para que ela seja feliz. Mudou aqui, gente. Não sei mexer. Não sei. Atrapalhou ali a tela, gente. Não sei. Então, é isso. É que a nossa influência não seja uma prisão. Não se torne uma prisão. Respondi a sua questão, Débora? Ai. Gratidão, Mariana. Assim, me esclareceu muito, assim, internamente, assim. Me trouxe muita paz. Mas eu ainda fiquei refletindo mais precisamente, né, sobre um momento, assim, tipo, uma situação que eu sinto que ela está passando de um limite. Certo. E aí, por exemplo, eu sinto dentro de mim que eu tenho que colocar um limite, que às vezes é uma atitude mais, sei lá, mais severa, mais assim, né, dá um limite. Certo. Mas assim, às vezes eu sinto como se eu estivesse fazendo uma coisa ruim. Certo. E sempre fica um sentimento, mas ao mesmo tempo às vezes eu vejo que funciona e que ela fique mais tranquila, mas eu não sei se a tranquilidade dela vale a pena aquele limite, se ele é importante, ela ficar calma ou sabe? Certo. Assim, eu acho que limite não é que a gente vai, é aquilo que eu falei, é sem sem você colocar culpa ou colocar, inferiorizar a criança, colocar ela como menor, como pior, ou então exaltar demais, né? Como se ela fosse superior. É amar, Débora, amar, colocar amor na sua fala, nos seus gestos, se colocar, se precisar colocar para ela, ó, isso aqui é harmônico ou desarmônico, isso aqui você vai fazer mal para você mesmo, ou vai gerar desarmonia para o meio ambiente, para o meio que ela vive. É explicar de uma forma sem gerar culpa, sem gerar inferioridade. É apenas explicar com amorosidade, sem autoritarismo, entende? E sempre explicar o motivo do limite, vamos chamar de limite. Sempre explicar de uma forma amorosa. Não é chegar assim, mas por que não pode isso? Porque não pode. Não, não é assim. Explicar de uma forma amorosa. Isso gera desarmonia. Isso gera dor. Você vai colocar aquilo não como criando uma expectativa na criança de que ela deve ser assim ou assada para ser reconhecida, para ser aplaudida. Não. Para que ela seja uma participante da unidade. Para que ela seja o amor que ela é internamente. Mas que ela livre para ser o amor, mas ela ser o que ela é de forma amorosa, harmoniosa. Eu não gosto de falar certo e errado.
É o que é harmônico e o que é desarmônico. O que gera dor e o que gera alegria. E explicar sempre, sempre explicar. Nunca deixar a criança, não posso fazer isso porque minha mãe não deixa. Não, mas não é isso. É mostrar para ela que aquilo ali gera dor, gera desarmonia. Que o mal que ela está fazendo é para ela mesma. Né? Porque se nós somos uma unidade, toda a dor gerada vai refletir nesse todo. Toda a desarmonia gerada vai refletir nesse todo. Então, é explicar. E a criança, ela vai entender. Ela vai entender. Ainda mais as crianças de hoje. Quando a gente explica com amor, as crianças entendem. Qualquer pessoa entende. Pode ser que não entenda intelectualmente, mas ela sente. O amor, ele é passado através dos gestos, das palavras e do olhar. Não precisa entender intelectualmente. O entendimento vai acontecer naturalmente, através do próprio amor. Através da harmonia gerada. A harmonia que o amor gera, aquilo ali é vívido, é evidente. A gente sente quando aquela pessoa está expressando amor, quando ela está sendo amorosa. Fica claro. Então, se você for amorosa com a sua filha, ela vai perceber, ela vai saber, ela vai entender. Escuta seu coração, igual você escutou agora, que você disse que teve paciência, você foi desprendida, não ficou preocupada com o horário, porque o mais importante era você atender a sua filha, o seu dharma naquele instante era atender a sua filha. Você deixou de ser um fazedor para ser um servidor, você estava servindo, você estava ali atuando dharmicamente. E quando a gente age assim, de acordo com o coração, a gente gera harmonia. E quando a gente gera harmonia, a gente dissolve karma. A gente vai entendendo, vai se conscientizando, vai se harmonizando, vai se desprendendo das coisas, né, do fazedor, e vai se tornando um servidor, um ser dármico. A bondade emerge, sattva, né? A bondade vai emergindo. Porque se somos amor, quando o amor é de alguma forma emanado pelo outro, aquilo ressoa em nós, em qualquer ser. E o amor desperta o amor. Então, quando você emana amor, o outro percebe. Você não precisa falar nada. Só de você emanar amor, o outro está sentindo, está percebendo. Você vai emanar amor porque você é amor. Então, quando você escutar seu coração e agir de acordo com o seu coração, você está emanando amor e tocando o outro.
e despertando o amor que o outro é. E aí as coisas fluem. Tudo nesse nível amoroso. As coisas começam a fluir amorosamente, com leveza, com compreensão. Ninguém vai ter mais necessidade de provar nada para ninguém, nem de cobrar nada, nem de culpar, nem de julgar, muito menos de julgar. Gratidão, Mariana. Gratidão você também, Débora. Obrigada. Então, vamos fazer alguns minutinhos de silêncio. Hoje nossa satsang está durando 1 hora e pouquinho, mas nós mudamos nosso plano do Zoom e vai diminuir um pouquinho a duração do satsang. Vai durar 45 minutos, mais ou menos. Não sei se já é o próximo, né? Vamos ver como é que vai ser, ok? Então, antes da gente fazer a meditação, só quero lembrar que quem quiser participar do retiro, né, é só entrar em contato com o Rodrigo, com a Regina. Tem também o retiro de Vacaria, que agora tem poucas vagas, né? Quem quiser participar, entrar em contato com a Laura, com a Tânia. Né, os contatos estão lá no meu perfil. Né, quem tiver interesse em participar, vão ser encontros muito lindos. Se a gente se encontrar, vai ser muito bom. E aqui em Belo Horizonte, nós vamos fazer no feriado de Corpus Christi, que vai ser do dia 31 de maio ao dia 3 de junho. Eu não sei se ainda vai ser se vai ser em Brumadinho ou se vai ser na Lapinha da Serra, não sei. Eu queria muito que fosse na Lapinha da Serra, queria muito. Eu estou olhando. Então, nós já estamos com alguns lugares, né, que a gente já pesquisou e tal. Então, vocês já agendam aí o pessoal daqui de BH, que quiser participar. Já pode agendar aí do dia 31 de maio ao dia 3 de junho. Vai ser o retiro aqui, próximo de BH. Ok? Tá, Morando? Vou estar lá em Vacaria, dia 4, 5 e 6 de maio. Ok? Vai ser muito bom. Então, vamos fechar os olhos, gente, fazer uma pequena meditação. Vamos deixar que o silêncio que nós somos emerja, nos envolva, traga paz e harmonia
para o nosso ser e para todos ao nosso redor, para as circunstâncias que estão aí no nosso dia a dia. Vamos inspirar e expirar. Sentindo o ar, o prana, entrando e saindo dos nossos pulmões, passando pelas nossas narinas. Vamos deixar que os pensamentos passem por nós, sem nos atermos a eles. Vamos estar conscientes da nossa respiração. A princípio, apenas para relaxar o nosso ser, a nossa mente, o nosso corpo, para que a nossa consciência, aquilo que nós realmente somos, fique evidente. E venha à tona e traga a verdade. A verdade e a bem-aventurança. É isso que nós somos. Eternamente somos isso. Verdade, paz, amor, pura bem-aventurança. Somos plenos, somos unos à totalidade, ao universo, que é puro amor. Compreendemos que toda a desarmonia que se manifesta no plano físico é o espelhamento da mente condicionada, da mente que ainda é impura, uma mente cheia de medo, de culpa, a mente ilusória, uma mente que se sente separada da totalidade, uma mente que está sempre em busca de algo para se sentir feliz. Isso não somos nós. Todos esses enganos são frutos do medo, da ignorância. E isso não somos nós. O que nós somos é verdade, paz, amor e bem-aventurança. Somos
a própria liberdade de existir, de ser. De sermos verdadeiramente quem somos. Vamos abrir mão de tudo que nos causa dor, conflito, e que não somos nós. Somos apenas verdade, paz, amor e bem-aventurança. Estejam certos disso. E entendam que o outro e todos os outros são também verdade, paz, amor, bem-aventurança. Que o medo e a ignorância irão se dissolver quando estivermos focados apenas na verdade, na paz, no amor e na bem-aventurança. Quando confiarmos nisso, nessa verdade que nós somos, quando abrirmos mãos do desejo de ser algo ou alguém, esse personagem fictício que nós criamos, baseados nesses condicionamentos que geraram medo, geraram insegurança, geraram culpa, que geraram menos-valia, que geraram a sensação de incapacidade. Não somos nada disso. Somos verdade, paz, amor e bem-aventurança. Plenitude. Pura consciência. Eterna consciência. Quando nos estabelecemos plenamente nessa consciência de ser, quando colocarmos o nosso coração em primeiro plano, as nossas ações serão sempre em prol da unidade, da harmonia universal, com total desprendimento do resultado, porque estaremos plenamente confiantes no plano divino, que irá nos impulsionar a agir de forma amorosa, de forma compassiva, deixando que
todos sejam livres para ser. Vamos deixar que essa realidade que nós somos, essa verdade, paz, amor e bem-aventurança, seja irradiada por nós, seja vivenciada por nós, seja perene, porque ela já é. Mas não vamos deixar que a mente turve esse ser que somos. Vamos manter essa consciência de ser no nosso dia a dia, em qualquer circunstância que se apresente para nós. Vamos estar cientes disso. Que aqui e agora, esse momento que percebemos o que somos na realidade, se perpetue conscientemente. Que nada nos afaste disso. Gratidão a todos que participaram, que estão aqui conosco sempre. Convido vocês a estarem presentes no próximo encontro, na próxima terça-feira, né, às 20h30. Né? Aqueles que ainda não fazem parte do grupo do WhatsApp, se quiserem participar, deixem um número aqui no chat, né, para a gente incluir, adicionar no grupo, para que a gente tenha uma maior interação, né, uns com os outros, para que a gente possa estar mais próximos. Né? Então, boa noite a todos, gente. Muito obrigada. Tenham um bom descanso. Boa noite, Celso, Sarvagina, Maria, Antônio, Enilza, Luísa, Laura, Simone, Ricardo, Lia, Margot, Gilvan, Renata, Neuza, Morane, Débora, Rodrigo, Márcio, não sei se a Regina está com o Rodrigo, Regina também, a todos que estavam, que já se retiraram, muito obrigada, gratidão. Boa noite, gente. Até o próximo encontro. Namastê.